Neste vídeo estarei comentando e dando a minha opinião sobre a saída do ministro Sérgio Moro do governo Bolsonaro e começo esse vídeo com a seguinte frase: ninguém é insubstituível, absolutamente ninguém, apenas Jesus Cristo é perfeito, então não importa o que você represente, a imagem que você tenha, você ainda assim é substituível, você ainda assim tem pessoas tão boas, tão concorrentes quanto você, tão melhores do que você, sempre vai ter alguém melhor do que você, porque ninguém é melhor em tudo. Dito isso, essa saída aí do ministro Sérgio Moro sob o pretexto de que o Bolsonaro estava interferindo nas investigações da Polícia Federal, porque ele não queria que o diretor da Polícia Federal, o tal do Valeixo, continuasse no poder. Bolsonaro deu as suas explicações porque parece que está muito difícil de descobrir quem é que mandou matar Jair Bolsonaro. Você tem aí um monte de advogado graúdo que não quer revelar quem está pagando a defesa do Adélio. Você tem o próprio Adélio, que é o próprio assassino, que se você fizer uma pressão nele, eu tenho certeza de que ele diria quem foram as pessoas que o encomendaram, né, que mandaram matar o presidente Bolsonaro e acabar com essa farsa aí de que ele é um doente mental, que ele não sabia o que estava fazendo, que ele, apesar dele já ter sido filiado ao PSOL, as pessoas ainda tentaram fazer a gente engolir de que ele era um lobo solitário, de que ele não tinha comparsas, enfim. E vamos ser bem sinceros aqui. O ministro Sérgio Moro, o ex-ministro Sérgio Moro, ele estava muito mais nessa pasta da justiça, mais pelo que ele representava, pelo que ele exatamente é. Ele fez um trabalho sensacional na Lava Jato, ele tomou as dores para si, teve culhão, tomou as decisões na hora certa, mas isso não significa que ele irá acertar sempre. O ex-ministro Sérgio Moro é o que nós gostamos de dizer que ele é um perfil técnico. Ele não sabe muito bem como fazer política, ele tem as suas atribuições, ele sabe como combater o crime organizado, mas existem diversas outras situações que o ministro Sérgio Moro simplesmente não consegue lidar, como por exemplo o caso daquela indicação daquela mulher lá, daquela conselheira, a Ilona Zabó, que era uma abortista, que tinha postagens no Twitter falando mal do presidente Bolsonaro, indo a favor de partidos comunistas de esquerda, e mesmo assim o Sérgio Moro a havia indicado para um conselho lá, que eu nem lembro para que exatamente era o conselho. E tudo isso por quê? Na maior inocência, porque o Sérgio Moro não se liga nessa questão da política. Ele acha que você indicar o seu maior inimigo, o seu maior opositor, é sinal de democracia, é sinal de que você está aberto ao debate. Mas como eu já disse em diversos outros vídeos meus, você não debate com abortista, você não debate com assassino, você não debate com estuprador. Por que você tentaria ouvir quais são os argumentos do estuprador para ele estuprar alguém? É esse tipo de coisa que o Sérgio Moro parece não entender. Tem certas pessoas que você simplesmente não debate. Quem são as pessoas que você não debate? Freixo, Samba Bonfim, qualquer um do PT, qualquer um do PSOL, todos eles são extremistas que querem destruir tudo aquilo que o Ocidente representa. Eles querem mudar completamente aquilo que nós queremos para o Brasil, que é uma sociedade livre, que respeita as liberdades individuais, que respeita a defesa pessoal de cada cidadão, o direito de cada um poder se defender, de poder abrir o seu negócio sem que o Estado fique interferindo. Essas pessoas você simplesmente não dialoga, e o Sérgio Moro simplesmente não entende isso. É muito bom que nós tenhamos ministros com perfis técnicos que sabem muito as suas devidas funções, as suas devidas determinações. Muito bacana que o Sérgio Moro seja um juiz excepcional. Mas tem uma coisa que todos os ministros do presidente Bolsonaro, de qualquer outro presidente que venha entrar aí depois do presidente Bolsonaro, tem uma coisa que todos eles têm que ter. Eles têm que ser leal ao presidente, eles têm que ter o discurso alinhado com o do presidente Bolsonaro. E parece que o Sérgio Moro não tinha esse discurso. Sérgio Moro parece que era até desarmamentista, parece que ele até brecava algumas emendas, algumas medidas provisórias que facilitariam a vida das pessoas que querem ter uma arma dentro de casa, e parece que até isso ele estava dificultando. O presidente Bolsonaro estava ali o tempo todo tentando, cobrando o Sérgio Moro sem tentar interferir para saber quem foi que mandou matar o presidente Bolsonaro, e parece que só havia o silêncio. E tem uma coisa realmente que sempre passou pela minha cabeça, mas eu confesso que eu nunca tive coragem de dizer. Eu estava vendo essa história aí das pessoas sendo presas durante a pandemia, mulheres sendo enforcadas por autoridades, porque estavam simplesmente em uma praça passeando, fazendo exercício, seja lá mais o que for, e não houve nenhum pio nem da Polícia Federal, nem do próprio ministro da Justiça, como se isso não acontecesse, como se fosse em outro mundo que isso estivesse acontecendo. Como é que a gente estava permitindo que esse tipo de coisa acontecesse?
Se vocês forem olhar o meu Twitter, vocês vão ver a minha indignação diante dessas coisas, do tipo, meu Deus do céu, a gente não vai fazer nada, a gente vai ficar calado ouvindo esse tipo de coisa. Hoje eu fui aos supermercados contra a minha vontade com uma máscara. Porque o tempo todo aparecia o cara lá, o cara que fica falando no megafone do supermercado, falando que quem não estivesse usando máscara seria convidado a se retirar. Então, estamos sofrendo diversas arbitrariedades, as nossas liberdades estão sendo tolhidas e mesmo assim o ministro da Justiça, o diretor da Polícia Federal, todos eles estavam completamente calados. O presidente Bolsonaro também disse muito bem, parecia que havia um esforço muito maior em descobrir quem mandou matar Marielle do que quem mandou matar o presidente Bolsonaro. Uma vereadora versus um presidente. É um negócio que simplesmente não se encaixa, a balança simplesmente fica completamente desequilibrada. Talvez eles estivessem fazendo isso para mostrar para a oposição que eles são isentos, que eles investigam todos os lados e por causa disso eles acabam até deixando o próprio lado um pouquinho de lado. Mas já foi-se o tempo, meus amigos, que nós temos que ficar nos guiando pelo que a esquerda diz. O que a esquerda pensa não interessa nem um pouco. O Sérgio Moro muito provavelmente vai virar o herói da esquerda agora, da oposição, assim como o Mandetta virou. Basta você começar a fazer um discurso contra o presidente Bolsonaro, que agora essas pessoas vão começar a ser veneradas, a Vera Magalhães vai chamar lá pro Roda Viva. Então, é isso. Ninguém é insubstituível. O Sérgio Moro era muito mais a imagem dele do que ele necessariamente poderia fazer no Ministério da Justiça. Não há dúvidas de que avanços importantes foram feitos, o número de mortes, de homicídios caiu no Brasil realmente, parece que o Sérgio Moro estava indo no caminho. Mas ele não estava fazendo nada, meu Deus do céu, que ministro bom! Ou pelo menos nada que outra pessoa com um perfil tão qualificado também não pudesse fazer igual. Mas, infelizmente, o ministro Sérgio Moro não tem aquela visão, não tem aquele critério específico de ser leal ao presidente, de ser leal aos seus eleitores, de ter aquele jogo político que tem certas pessoas que você simplesmente não dialoga, você não debate. Você não tem que ficar tomando as suas decisões baseado no que a oposição vai dizer. Hoje, a oposição ela não quer o melhor para o país, a oposição ela quer voltar ao poder. Vivemos uma democracia falsa. A partir do momento que tivermos uma oposição que realmente queira o melhor para o país e se eventualmente chegar ao poder, beleza, mas não que fique a todo custo tentando poder, daí a gente começa a dar ouvido a essas pessoas, a essas entidades. Isso é uma coisa que o Sérgio Moro simplesmente não entende. Então, ele fazer uma acusação de que o presidente Bolsonaro estava aí interferindo nas investigações da Polícia Federal, de que ele não tinha mais autonomia, de que o presidente Bolsonaro estava tolhindo a maneira como ele iria lidar com o seu próprio ministério, que é um negócio absurdo, e dar uma coletiva de imprensa antes de falar com o presidente Bolsonaro cara a cara, porque o presidente falou que eles não conversaram cara a cara depois disso. É realmente algo lamentável. Deixo aqui bem claro que o ministro Sérgio Moro de maneira nenhuma fez essas coisas por mau caratismo. Ele apenas tem uma visão que simplesmente não coincide com aquela visão que tem que ter para poder derrotar a esquerda. Sabe como é que é o debate com a esquerda? Você vai falar assim, olha só, beleza, não podemos xingar no debate, não podemos ofender pessoalmente o nosso adversário. Vamos supor, essa é a regra imposta. Daí a esquerda vai lá e começa a xingar você, começa a xingar, e você reclama, pô, o que tá acontecendo? Ele vai inventar um discursinho que é direito dele e tal, a imprensa toda vai passar pano pra isso, e ficou por isso mesmo. Agora, se fosse o contrário, se fosse o cara da direita xingando o cara da esquerda, meu Deus do céu, já tava a primeira página da manchete, na Folha de São Paulo, no Estadão, a ONU já tava se pronunciando contra isso. Meu Deus do céu, só cego não vê esse tipo de coisa, só idiota não vê esse tipo de coisa. Então essa é a minha conclusão. Sérgio Moro era muito mais uma imagem do que propriamente o que ele poderia fazer no ministério. Existem outras pessoas que não tem dúvidas disso. Eu posso não conhecer alguém pessoalmente, mas é óbvio que existe um outro juiz tão bem qualificado quanto o Sérgio Moro. Mas infelizmente o critério principal, que é aquele pelo qual você tem que ter para conseguir derrotar a esquerda, o Sérgio Moro não tem, e precisamos de pessoas que tenham esse perfil, como por exemplo, o Abraham Van Traub é um cara que tem essa noção, o Ernesto Araújo é um cara que tem essa noção também. Ah não, mas o ministro Sérgio Moro ele comanda a pasta da segurança da justiça, isso não tem nada a ver com a ala ideológica. Mas é óbvio que tem que ter, porque o ministro ele faz nomeações, como por exemplo o tal do conselho,
que a tal da Ilona Zabó quase conseguiu entrar, que era uma abortista, e esse tipo de coisa é você colocar o inimigo dentro da sua própria casa. Então, o ministro, por mais inútil que seja a pasta dele, sei lá, Ministério da Cultura, ele tem que ter esse jogo de cintura político, ele tem que saber que ele não pode colocar o inimigo dentro da casa dele, e ele tem que saber diretamente quem é o seu inimigo. PCdoB, PSOL, PT, qualquer um daí da extrema esquerda. Tá certo, pessoal? Me digam aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu já estou esperando levar bastante patada por causa da minha opinião aqui neste vídeo. Tenho certeza que o Sérgio Moro tem muitos fãs, muitas pessoas que vão ficar ao lado dele em vez de ficar ao lado do presidente Bolsonaro, mas a minha opinião é muito precisa, é muito forte aqui. Eu estou com o presidente Bolsonaro. Assim como o presidente não leva o rancor nenhum do Sérgio Moro, acredito que ele só tem uma visão diferente da minha. Para a minha visão pela qual ele está lidando com as coisas é completamente errada, mas bola pra frente. Ainda bem que o presidente Bolsonaro mostrou essas coisas, o tirou do cargo, e que entre alguém com um discurso mais alinhado aí com o do presidente Bolsonaro e dos seus eleitores. Beleza, galera? Comentem aqui a opinião de vocês, não se esqueçam de curtir e compartilhar. Vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo.